Aí você veio parar num podcast claramente de direita. Claramente de direita, Não é, claramente. Cara? Eu já estou entregue às estruturas do capital depois dessa daqui, né? Pô, é exatamente isso. Não, tem umas horas que parece isso, cara. Que parece que vai virar a apoteose do apocalipse e eu fico tipo, cara... Essa discussão existe fora do Twitter? Geralmente ela não existe fora do Twitter. Também acho que não. Aí eu olho ali pra janela, fico... Tudo continua acontecendo como normalmente continua acontecendo. Uhum. Mas você imagina, cara, que desgraça que seria você vir num programa e você não conseguir expor essa contradição, conseguir construir um diálogo, conseguir construir um apontamento. Porque, mano, eu tenho certeza. Eu vi lá no tweet que eu fiz, que eu falei que eu ia vir pra cá, uma galera, acabou o flow, né? É o fim do flow, não sei o quê. Então acho que vai ter muita gente que vai vir no episódio e comentar céus, o comunista no flow, etc. E eu acho que a minha brisa não é de fazer com que todas as pessoas concordem em absoluto comigo, como se isso fosse a grande tarefa, a grande missão de estar aqui. Mas é da gente trocar uma ideia, apresentar isso e a gente, como você falou, acho que é perfeito. Mostrar pela história, mostrar pela experiência histórica de cada pessoa com essas análises, o que se mantém consistente, né? O que realmente ali se apresenta como concreto, verdadeiro e não só obra da minha imaginação. Então, é isso. Se você gosta do meu trabalho ou se você não gosta, comenta nesse episódio, porque isso é muito importante para que essa mensagem chegue a mais lugares e mais pessoas conheçam ou mais pessoas me odeiem. Tanto faz a opção, né? Acho que o importante é ficar E tu aqui lida falando. bem com os caras te odiando na internet, cara? Por um bagulho que é tão fundamental pra você, que é a forma como tu pensa. Porque, assim, a galera aqui bom, como é no meu canal, assim, a galera irrita menos, né? Mas eu fico pensando como é que é pra tu, por exemplo, que, assim, que tem um pensamento que ele é minoritário no Brasil. A galera aqui, em geral, odeia, execra comunismo e qualquer coisa que pareça com isso, né? Bom, tirando a galera que tá inserida nessa bolha, nessa discussão, Sim, ou nessa tem militância. um motivo para ele hoje ser minoritário, né? Eu acho que essa construção de imagem que foi feita sobre esse tema tem um propósito específico, ele não é um acidente, mas de fato é uma corrente que hoje é muito menor do que, sei lá, a corrente da esquerda liberal, por exemplo, mesmo da direita bolsonarista. Eu acho que é ainda algo que está sendo construído, mas que mesmo nesse espaço minoritário, eu acho que já provocou debates que há muito tempo não se tinha no Brasil, né? Em vários aspectos, né? Enfim, eu vi que é uma esquerda que parece ser mais verdadeira, uma esquerda mais compromissada com alguns interesses de classe e tal, e é algo que acho que cresceu muito nos últimos 5 anos. Entendi. Mas, assim, tu concorda comigo que os caras da direita, eles são mais eficientes no uso das redes sociais, cara? Cara, eu concordo. Acho que eles são mais eficientes. Eu acho que eles conseguiram caminhar por um processo de profissionalização maior e mais antecipada. Né? Eu acho que a forma de como a esquerda ficou quase que totalmente isolada durante muito tempo no circuito da universidade, no circuito de partidos muito pequenos, com trabalho de base muito pequenos, acabou encerrando, acabou cercando um pouco essa visão sobre o que estava acontecendo, né? Na modernidade, por assim dizer. Então eu gosto de... tem uma palestra que eu faço que é sobre indústria cultural, de rede de massas e tal. E se faz uma análise de que tipo, o Bolsonaro tem um canal no YouTube desde 2009, tá ligado? Então eu acho que houve uma preocupação em ocupar esses espaços das redes sociais que não eram espaços hegemônicos na mídia hegemônica, né? Nos grandes centros de televisão, na Globo, na Band, etc, etc. Mas que conseguiu se consolidar num espaço muito importante. E aí a esquerda foi deixando isso meio de lado, porque era essa brisa, né? A internet ninguém fala sério, na internet você não precisa levar nada com critério. Então acho que sempre houve um pouco dessa visão, né? Uma visão amadora sobre isso, uma visão que não enxergava a potencialidade, e é isso. Aí os caras aprenderam a nadar de braçada, e é claro, né? A gente está falando de supostos, muitos volumes de financiamentos externos, né, que conseguem garantir a ocorrência e a produção de vídeos, de conteúdos, etc, etc. E é interessante porque, assim, a direita ela acaba chegando com muita força nos lugares que seriam, eu não sei historicamente, mas a esquerda que está falando o tempo inteiro das massas, da classe trabalhadora e desses lugares assim mais de base na sociedade, né? Mas pelo menos nas redes sociais,
é a direita que chega com bastante força nessa galera aí pelo próprio uso da ferramenta. Né? Eu acho que a ferramenta tem uma posição importante nisso, mas eu acho que o problema de fundo é maior. Eu acho que a ferramenta ela é só uma evidência de como isso foi organizado. Ela é mais uma prova. O que eu acho é que nesses últimos 20, 25 anos se construiu um conceito geral de esquerda que se tornou dominante, que se tornou mais presente na realidade do povo trabalhador brasileiro, num sentido e numa ideia de não combate. Então eu acho que assim, se consolidou nesses últimos 20, 25 anos um senso comum, né, uma hegemonia de uma esquerda que parou de fazer esse combate nas bases da luta de classes. Então, tipo, você parou de ter esse avanço no sentido político, você parou de ter essa mobilização, você parou de colocar as pessoas para poder ir para as ruas, se organizar nos sindicatos, e mesmo os sindicatos que sobraram, muitos deles aparelhados, hegemonizados por uma visão que travou a luta de classes em favor da classe trabalhadora, do lado da classe trabalhadora. Então, acho que como essa esquerda deixou de apresentar soluções que fossem satisfatórias para a classe, né, que eu acho que é isso que acontece, o senso comum, que é o senso comum historicamente de direita, né, assim, a gente poderia categorizar assim, né, um senso comum que está ligado à manutenção, à continuidade da estrutura que a gente vive, é um senso comum de direita que se consolidou e que na crise, né, que a gente está vivendo aí há mais de 10 anos, se tornou o aparente motor de mudança. Então conseguiu pegar essa energia, né, canalizada ali, depositada dos trabalhadores putos da vida, né, muito irritados com a queda das condições de vida, com a piora dos trabalhos e tal, e transformou isso em energia de mobilização, que vai levar, por exemplo, ao golpe de 2016, que vai levar à vitória do Bolsonaro, um movimento de massas que se articula um pouco por aí. Então eu acho que o fato da esquerda ter deixado de utilizar essas ferramentas é um reflexo justamente do fato de que essa esquerda hegemônica desistiu de disputar as bases. Desistiu de disputar essa volta, né? Então, eu lembro muito que 2013, acho que ela é muito, muito simbólico em relação a isso, justamente porque naquele momento, não foi só um momento que a galera resolveu botar a camisa da CBF e um pato inflável na Paulista, né? Tipo, você tem outros movimentos que acontecem junto com aquilo. 2013 é um ano que vai ter um monte de greve no Brasil, por exemplo. Então, a galera estava mobilizada. Só que naquela época se optou, né? Importante dizer isso, não é que é só... né, o mundo mágico dos unicórnios, né? Aconteceu aqui sem querer, né? Não, a galera fez uma escolha política deliberada, que foi justamente de abandonar esse circuito de lutas. E aí eu acho que não saber mexer com as redes sociais ou com essas ferramentas é uma parte disso. Eu acho que é uma evidência de como essa esquerda desistiu de prestar esse tipo de combate para poder ficar no campo da institucionalidade, só no campo do parlamento, no campo do poder normativo, né, do poder assim consolidado da democracia burguesa, da institucionalidade. E aí, quem que começou a fazer essa disputa nas ruas nos últimos anos, né? Foi a direita, foi a extrema-direita. Ela conseguiu pegar essa energia, transformar isso em mobilização e sem um discurso, né, sem uma linha política que pudesse combater esse avanço de fato, né, que é, por exemplo, uma linha de uma esquerda comunista, de uma esquerda que propõe um projeto com mais avanços, de um sentido estratégico maior, etc. Aí os caras nadaram de braçada, né? Porque quanto mais a crise vai se aprofundando, vai se acumulando, é a extrema-direita que fica aparecendo os ventos da mudança, né? Então ela se vende desse jeito, e a esquerda liberal, essa esquerda ligada ao PT, ligada a esse campo do social-liberalismo, social-democracia, de uma maneira geral, né, se consolidou como defensora do status quo. Defensora do tipo, tá bom do jeito que tá, porque se mudar qualquer coisa pode ser perigoso. E aí é nessa, você vai começando a aprovar projetos, você começa a aprovar um certo discurso, você começa a construir uma narrativa que só fortalece o lado de lá, porque você não cria uma ferramenta efetiva de combate. E aí se você faz a crítica, né, a esse tipo de programa, a esse tipo de movimento, aí você está agindo contra os interesses do governo, contra os interesses do povo, qualquer coisa assim. E eu acho que é isso. Eu acho que o buraco que a gente se encontra agora, eu acho que é um buraco que vai se afundar um pouco mais ainda. Tem mais fundo, então. Meu amigo, eu acho que só começou, assim. Eu acho que a gente ainda vai passar por um período bastante sensível.